A gente vive num momento onde tem mais mão de obra especializada do que trabalho. Então é super importante a gente se diferenciar. Ter a certificação CFG é um grande passo para essa diferenciação, porque você vai aprender conteúdos teóricos super importantes que você vai usar no dia a dia. E na hora de uma entrevista, na hora de alguém analisar o seu currículo, fica muito evidente que você tem o interesse e comprovou o interesse pelo mercado financeiro se dedicando para tirar uma certificação como a CFG. Tudo bom, gente? Aqui quem fala é o professor Pablo Camargo da FK Partners. Vim aqui falar com vocês algumas dicas sobre como entrar no mercado financeiro e qual certificação vai te fazer chegar mais rápido nos seus objetivos. Gente, antes de mais nada, eu queria falar um pouco da minha carreira no mercado financeiro, das experiências que eu tive e como a gente consegue aqui na FK Partners te ajudar a ingressar no mercado financeiro. Eu fui gestor de fundos multimercados, eu fui gestor de fundos de renda fixa em gestoras de fundos brasileiras e internacionais. Eu trabalhei para um grande banco nacional, Banco Votorantim, trabalhei para bancos internacionais na área de gestão de recursos de terceiros, né? Trabalhei no Banco Santander, que enfim, é nacional também, né? Tá aqui no Brasil já há um bom tempo, né? Mas tem uma matriz na Espanha. Além disso, eu trabalhei em tesouraria de grandes bancos. Eu trabalhei na tesouraria do Citibank Brasil, fazendo operações de derivativos de opções, de derivativos de taxa de juros e de moedas aqui no Brasil e um período no exterior também, e trabalhei no Crédit Agricole, Banco Crédit Agricole, fazendo também operações de derivativos para tesouraria. Então, nessa parte da tesouraria, eu era responsável por dar preço para as operações para os clientes e, principalmente pré-2008, a crise do subprime, você tinha um limite de risco maior, então a gente tinha posições proprietárias maiores, né? O que é uma posição proprietária? Quando o banco, a tesouraria do banco, tentava ganhar dinheiro no mercado, apostando o dinheiro do próprio banco. Quando você decide entrar no mercado financeiro, é muito amplo, tem muita opção, tem muito trabalho, qual caminho seguir. E essa é uma decisão que não é fácil. Quanto mais informação você tiver, quanto mais bem informado você tiver, menor a chance de você errar. Muito importante é conhecer a si mesmo, é entender dentro do mercado financeiro que tipo de função você gostaria de fazer. E eu gosto de responder essa pergunta, né, com dois vetores, né? Um vetor de extroversão e introversão, ou seja, se você é uma pessoa extrovertida ou você é uma pessoa introvertida, tem vontade de lidar com clientes, falar o dia inteiro, ou quer ficar mais na sua. E um outro vetor, né, eu faço quatro quadrantes aqui, um outro vetor é em relação a curto prazo versus longo prazo. Se você tem interesse de fazer várias operações por dia, tá? Enfim, é uma coisa, ou você quer analisar, planejar, entender muito bem uma operação de cabo a rabo, assim, né? A parte inteira, e fazer 2, 3, 4 operações ao longo de um ano, por exemplo. Então, tem posições no mercado financeiro que oferecem essa possibilidade. Então, diferenciar onde que você se encaixa, onde você tem mais tranquilidade de desempenhar um bom papel, né? Conversando mais ou menos com as pessoas, fazendo operações de longo prazo ou de curto prazo. Esse é o primeiro ponto. Aí a gente vai para o segundo ponto. Poxa, a partir do momento que você se conhece, e essa é a parte mais importante, você vê quais posições são disponíveis no mercado financeiro para satisfazer as suas necessidades. Você tem posições de curto prazo de negociação, de lidar muito com o cliente, de não lidar com o cliente, de fazer operações. Você tem operações de longo prazo de muita negociação e menos negociação, você ficar do lado de trás, analisando, enfim, coletando dados. Então, tem espaço para todo mundo. Qual certificação escolher? Depende de qual profissão você quer ter no mercado financeiro. É óbvio que no início, às vezes a gente não tem, eu quero chegar naquele... É super importante você saber aonde você quer chegar e ter um caminho traçado, pelo menos mentalmente, de como você vai chegar no seu objetivo. Não quer dizer que vai ser uma linha reta. Com certeza, né? Não vai ser uma linha reta. Vai ter para cima, para baixo, enfim, você vai desviar do seu caminho original algumas vezes. O importante é você ter o norte. Qual certificação escolher? É a certificação que vai te habilitar ou te diferenciar para a profissão que você mais deseja fazer, para a função no mercado financeiro que brilha o seu olho, que é o que você quer trabalhar. Gente, se você está em dúvida em que área exatamente de mercado financeiro trabalhar, já tem certeza que é o mercado, mas não sabe em que área trabalhar, o primeiro conselho que eu dou para vocês é: fala com a gente. Entre em contato das nossas redes sociais, nos nossos e-mails que vocês vão ver em todos os lugares por aqui, e pergunte
Marketing, a gente está aqui para te ajudar. A gente tem uma série de palestras que nós fazemos para ligas financeiras, para faculdades, enfim. Tem muito conteúdo gratuito da FK Partners sobre como você consegue se inserir no mercado financeiro. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, converse com muitas pessoas, tá? É importante você conversar com os seus amigos que já estão no mercado financeiro para entender o que eles estão fazendo, se você tem interesse ou não. É importante você conversar com pessoas mais velhas, enfim. O LinkedIn tá aí, a gente tem uma rede social de trabalho para falar de trabalho. Então, assim, você vai receber muito não mandando convite para algumas pessoas, mas você vai receber vários sims. Eu garanto que você vai receber vários sims. Então, assim, converse com essas pessoas, pergunte. Super importante é você, pelo menos, ter um mapa mental de onde mais ou menos você acha que você se encaixa. De diferenciar as posições, e aí você vai conversando com as pessoas para entender a fundo como funcionam essas posições. E, honestamente, hoje, de novo, repito, hoje em dia tem muita informação. Tem muita informação. Tem informação ruim, fato, tá? Mas tem muita informação de qualidade sobre as profissões e os trabalhos aí de mercado financeiro. Talvez eu esteja criando uma ajuda para vocês e um trabalho para mim, né? Meu LinkedIn vai bombar de pedidos. Mas a verdade é a coisa mais importante que a gente tem para oferecer para as pessoas. Qual é a sua verdade? Que é, se você tem uma curiosidade genuína, se você já tem alguma noção, minimamente tem alguma noção, não tem nada demais você perguntar para uma pessoa que já tem experiência e falar, cara, eu tenho interesse nisso, pode me ajudar de alguma maneira? Porque assim, é muito rápido indicar um livro para você ler, indicar um filme para você assistir, indicar um paper para você ler, enfim, indicar uma certificação para você fazer. Então assim, custa muito pouco de quem já passou por isso. E quisera eu, quando eu tinha a idade de vocês, quando eu estava nessa ansiedade que vocês estão agora provavelmente, que tivesse essa facilidade de informação que hoje existe. Se você está pensando a situação do mercado para decidir qual certificação tirar, você está errado. É muito fácil responder essa pergunta, porque assim, o mercado muda e o mercado ele é feito para mudar. Então, o que é bom hoje não necessariamente é bom amanhã, mas a sua certificação, como eu já comentei com vocês, ela deve ser função do seu sonho, da onde você quer chegar. Ou ela é um caminho para você se diferenciar e depois chegar exatamente no seu objetivo final, ou ela já é o objetivo final. Independente dos casos, o que acontece? Você deve entender o que você quer, não o que o mercado tem para oferecer agora, porque o que o mercado tem para oferecer agora é completamente diferente do que o mercado tem para oferecer daqui a um tempo. Eu vivi isso, assim, a gente já passou tempo suficiente, né? Eu tenho experiência suficiente de mercado para viver momentos em que uma profissão específica era, enfim, super bem remunerada, super famosa, enfim, e agora não é mais, tá? Então, assim, eu já vi isso várias vezes e isso vai mudar mais e mais. A única coisa que eu falaria para você, é muito fácil também dizer isso, é o seguinte: se coloque numa posição onde não vai ser um robô que vai roubar o seu trabalho. Então, assim, se coloque numa posição onde a inteligência artificial demore para chegar e ser o seu concorrente no mercado de trabalho. Essa é a única coisa que eu posso falar e afirmar com certeza. E como é que eu identifico isso? É simples. Se você faz uma tarefa repetitiva que um robô poderia fazer melhor do que você, porque, enfim, afinal de contas, ele é um robô, tá? Talvez essa função ela não esteja tão mais disponível para um humano fazer ao longo dos próximos anos. Puxando a sardinha pro meu lado, tá? Assim, né? Meus amigos que trabalham em tesouraria, eu já sei que para um certo volume financeiro que um cliente vai cotar, imagina um cliente vai fazer um hedge, uma operação de câmbio, para até um certo volume financeiro, é um computador que faz essa operação de hedge. Ele oferece o preço para o cliente e ele zera no mercado imediatamente. Então não é o que um humano fazia, o que eu fiz durante muito tempo para o mercado, coisas mais diretas, né, como o mercado de câmbio, por exemplo, não existe mais. O cara vai fazer uma operação de opção combinado com o swap, aí não tem inteligência artificial. Quer dizer, pelo menos pelos próximos anos não tem inteligência artificial. Se você está pensando, tira o CFG para concorrer àquela vaga de estágio que eu tanto quero, eu te dou duas alternativas. Sim ou com certeza. É uma dessas duas que você escolhe. Com certeza você tem que fazer, porque o CFG foi criado justamente para diferenciar. Ela é a certificação
certificação da Anbima, que é um dos órgãos de autorregulação do mercado financeiro, que foi feita para ser uma certificação de distinção, de diferenciação. Então, a gente está tendo todo um barulho aí no mercado sobre mudanças das certificações Anbima, que é a CPA, que é a PRO, que é a AI, que são pessoas que trabalham com investimentos de pessoas físicas. Legal. O CFG, você já entra num outro patamar, porque o número de certificações emitidas é muito menor do que essas que eu comentei anteriormente. Então, sim, com certeza isso conta pontos para você arrumar a tão sonhada vaga do estágio que você quer. É certeza que você vai conseguir? Não, mas nada é certeza na vida. Se você está entrando no mercado financeiro, muito provavelmente você é uma pessoa jovem, uma pessoa que está começando na sua carreira. Então, não tem como você ter uma experiência prática muito grande, porque você não tem um tempo de vida suficiente para ter adquirido essa experiência prática. Então, como que você faz para se diferenciar? Fazendo uma certificação, porque a certificação mostra que, pelo menos o interesse naquela situação, naquele trabalho, naquele estágio, você tem e você se dedicou. O processo de certificação financeira, ele é um processo de dedicação. Ele mostra que você é um profissional capaz de se dedicar por longas horas ao longo do dia para estudar, mesmo depois de tendo trabalhado, mesmo depois de tendo estagiado, estudado, enfim. Então, você tem a capacidade de dar aquele algo a mais, aquele extra. O que conta mais na hora de você conseguir uma vaga de estágio, por exemplo, ou de primeiro emprego? Com certeza, o que conta mais é a certificação. Por quê? Não tem muito tempo para você ter uma experiência prática. Então, assim, se você conseguiu acumular uma experiência prática, ótimo. Mas na grande maioria dos casos isso não é uma verdade. Você acaba arrumando um estágio de uma área e depois muda para outra área, quer conhecer várias áreas. Então, para aquela função, muitas vezes as pessoas chegam sem experiência prática e tudo bem, porque é a quantidade de tempo disponível que você teve na vida para chegar até aquele ponto. A certificação não, ela mostra que você teve a vontade de se preparar, a dedicação de se preparar para conhecer um pouco mais de algo que vai ajudar no seu dia a dia. No final das contas, um grande conselho que eu gosto de dar para as pessoas que vão procurar o estágio, o primeiro emprego é: eu entendi no processo de entrevistas que eu fiz do meu primeiro emprego no mercado, entendi rapidamente, na verdade, que não era a capacidade técnica que eu tinha que me diferenciar. Eu queria ser gestor, eu já sabia que eu queria trabalhar com gestão de investimentos, só que eu nunca tinha trabalhado, né? Eu não tinha essa experiência prática. Eu tinha uma experiência prática em vender fundos de investimento, que no caso eu tinha algum conhecimento sobre legislação, características dos fundos, mas não sabia de mercado, de comprar e vender DI futuro, dólar, índice e por aí vai. Então eu não tinha essa experiência. Ficou muito evidente para mim que a capacidade técnica, né, o que eu deveria aprender para realizar bem o meu trabalho, para o início do meu trabalho, principalmente, ela não estava muito ligada com o que eu já sabia até ali, e muito mais com o que eu faria dali em diante. Então, tão importante, ou talvez até mais importante do que o que eu já sei, eu precisava cativar as pessoas. Primeiro, eu precisava gostar de estar com aquelas pessoas, porque eu estive por 10, 12, 13, 14 horas por dia durante vários dias. Talvez as pessoas nem façam mais isso hoje em dia, mas enfim, era a realidade que eu vivi no passado. E a certificação, que eu não fiz, que nem existia na época que eu entrei, ela daria a certeza para o meu empregador que eu queria estar ali. Então, é um mix de duas coisas. Você indicar que você tem a capacidade, minimamente na capacidade técnica, principalmente de aprender, não de já ter aprendido. Se você já tiver aprendido, ótimo, melhor. Mas tem muitos casos que não dá, por conta de você fazer outros tipos de estágio, enfim, e tudo bem. Voltando, importante é você estar disponível, querer estar naquele lugar com aquelas pessoas, e a certificação demonstra que você já deu aquele primeiro passo para essa vaga. Se você quer trabalhar numa asset, né, numa gestora de investimentos, e você fez o CFG para aprender sobre isso e tem como objetivo ser um gestor de fundo, a combinação dos dois ela é necessária. Então, não existe gestor de fundo autorregulamentado pela Anbima que não tenha o CFG. Então você é obrigatório para exercer a função de gestor de fundos de investimento, você é obrigatório ter o CFG e depois, posteriormente, o CGA ou CGE, dependendo do fundo que você faz gestão. Agora, essa é uma parte, né? O conhecimento teórico é entender sobre os produtos e os processos que envolvem a vida de um gestor de investimento. Agora, uma coisa diferente, né? Um outro bicho é a
gestão propriamente dita, é o dia a dia. A certificação financeira, ela não tem a obrigação, e ela nunca vai conseguir, e tudo bem, cobrar exatamente como é o mercado, porque o mercado ele é mutável, ele muda todo dia. Às vezes, uma série de indicadores numa direção significa dólar subindo, depois vira dólar caindo, os mesmos indicadores na mesma direção. Então não é passível de ser cobrado num exame de certificação uma situação como essa. Então, a certificação cobra muito a parte teórica, muito a parte dos processos, muito a parte dos produtos, como eles funcionam, que a gente fala, né, by the book, né, assim, da maneira como os livros comentam, e é justo que seja assim esse processo. Uma outra parte que é super importante é o dia a dia. O dia a dia é a prática que um estagiário sentado do lado de um gestor experiente vai ganhar ao longo do tempo. Não existe um sem o outro. Não existe um bom profissional que vai apenas em uma vertente. Um profissional completo, ele é um profissional que tem a teoria e faz na prática. Um bom gestor de fundo de investimento é uma pessoa que tem consistência. Não é fácil, mas todo mundo pode estar certo em algum momento do tempo. Em um intervalo de tempo pequeno, a pessoa está certa, ter uma boa visão sobre o mercado e conseguir ganhar algum dinheiro. Agora, o que é difícil é a consistência. Eu costumo falar, né, nos cursos que eu dou de gestão de investimentos, como que eu escolho um bom fundo de investimento? Consistência. Se o gestor consegue entregar uma consistência, e quando eu falo consistência, é de retorno e risco, né? Qual foi o risco que ele tomou para conseguir aquele retorno? Se ele tem essa consistência, você acabou de identificar um bom gestor. E é muito difícil ter essa consistência. O que o CGA, o que o CFG, o que o CGE proporcionam para uma pessoa? Conhecimento sobre os produtos, sobre os processos que vão dar um embasamento teórico para ele ir para a prática do dia a dia e ir aprimorando a sua maneira de operar, de encarar o mercado financeiro. O CFG, o Certificado de Fundamento de Gestão da Ambima, é uma certificação inicial. Então, você é obrigado a tirar primeiro o CFG para depois fazer a certificação CGA ou CGE. Então, não existe gestor certificado pela Ambima que faz gestão profissional de recursos de terceiros que não tenha ou CGA ou CGE. Qual é a diferença entre CGA e CGE? CGA é uma certificação para quem faz a gestão de fundos de investimento tradicionais, fundos de investimento multimercado, fundos de investimento de renda fixa, fundos de investimento de renda variável, fundos de investimentos cambiais, por exemplo, esses fundos mais comuns. O CGE, que é o Certificado de Gestão de Fundos Estruturados, ele, como o próprio nome já diz, ele é de fundos mais específicos, né? Então, são os fundos de investimento em participação, os FIPs, né? Os Private Equities, os fundos de investimento imobiliários, os FDICs, né? Os fundos de investimento de direitos creditórios e os fundos de índice. Então, essas 4 classes de ativos são cobertas na certificação CGE. A CFG, eu digo que não existe um grau de dificuldade entre elas. A CFG cobre um conteúdo maior, até, assim, é mais conteúdo porque tem mais processo, a quantidade de matéria, o volume de matéria é muito maior. E ela é uma prova maior, ela é uma prova com 60 questões. O CGE ou o CGE é uma prova com 45 questões, então já tem essa diferença. A maior responsabilidade de um gestor de fundo de investimento é lidar com o dinheiro de terceiros. Assim, poxa, um terceiro está investindo o dinheiro próprio profissionalmente através das suas decisões. Então, é super importante. Dinheiro é importante na vida das pessoas, né? Assim como família, amigos, educação, saúde, dinheiro é um dos pilares que faz o nosso dia a dia como ele é hoje. Então, o maior trabalho, a maior responsabilidade de um gestor de fundo de investimento é cuidar corretamente do dinheiro de terceiros, é tomar decisões consistentes. Então, assim, não é ficar jogando moeda, é estudar o mercado para se colocar em operações onde você tem muito para ganhar e pouco para perder. Quando você consegue fazer isso consistentemente, e isso é difícil, mas quando você consegue fazer isso consistentemente ao longo dos anos, você se transforma num gestor bom, um gestor conceituado, um gestor ganhador, uma pessoa que tem a capacidade de gerar um dinheiro consistente ao longo do tempo. É muito importante para você que vai fazer gestão
gestão de fundo de terceiro tem um plano de voo que a gente fala. A organização, ela está sempre pautada na seguinte situação. Quando você entra numa operação, vou comprar dólar, tem que ter muito claro quais são os motivos pelos quais você está entrando nessa operação, qual foi o ponto inicial que você entrou, qual será o seu target, ou seja, você não vai comprar dólar para sempre, né? Tem que ter um ponto de target, onde que você vai zerar a sua posição. Um ponto de stop, ou seja, se está errado, você vai ter que admitir o erro e realizar as perdas, é super importante. Se você não tem isso, é muito perigoso, tá? O que faria você mudar de opinião no meio da operação? O que faria você aumentar a sua posição no meio da operação? Ou seja, o que a gente chama desse plano de voo é por que eu entrei, qual é o ponto que eu estou colocando como target, o que é o meu stop, o que faria mudar de ideia, mudar a cabeça, aumentar a posição. Então, assim, ter tudo já planejado antes de entrar, porque isso faz com que você elimine o viés emocional. Então, assim, você tome uma decisão o mais racional. É difícil, mas tome uma decisão o mais racional possível. Então, essa organização você pode fazer no Excel, num caderninho, anotando. Então, assim, nada diferente de simplesmente anote. Isso faz muita diferença. O grande valor agregado é você escrever, seja isso no planilha Excel, no Word ou num caderno, para você lembrar dos motivos pelos quais você está naquela situação. Pessoal, eu espero que essas informações sejam úteis para vocês que querem entrar no mercado financeiro, que têm uma tendência já a trabalhar como gestor de fundo de investimento, que querem fazer a certificação CFG. Curtam esse vídeo, compartilhem com os amigos que também estão na mesma situação que vocês. Comentem, tá? Se vocês gostaram do vídeo, se vocês acham que esse conteúdo foi relevante para vocês, façam perguntas, a gente está aqui para ajudar vocês nesse processo de caminhar para o sucesso da sua carreira. Conta sempre com a gente, com a FK Partners. Lembra, né? O teu crescimento é o nosso sucesso. Até o próximo vídeo, pessoal. Grande abraço.